São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus capítulo 6 versículo 22 ao 23. Olá! Hoje a nossa reflexão bíblica vai ser sobre o que vemos e ouvimos e o impacto disso em nossas vidas. O Senhor Jesus afirmou que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Diante dessa afirmação bíblica, devemos refletir e nos questionar: para onde eu estou olhando? Para onde eu estou direcionando a minha visão? O que eu tenho e quem eu tenho escutado? A nossa percepção é formada com base nos nossos processos neurocognitivos, sobretudo na sensação, que é o processo de detecção de estímulos sensoriais, captado através dos nossos sentidos, como a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, e entre outros. Nossa função biológica de sensopercepção é a nossa porta de entrada para a alma. Se escutamos uma melodia poética e melancólica, tendemos a ficar mais melancólicos e reflexivos, pois aquilo que ouvimos toca as nossas emoções, a nossa memória, e nos faz refletir sobre diversos aspectos da nossa subjetividade. Aquilo que ouvimos e vemos tem o poder de nos influenciar. Por isso existe uma necessidade de filtrarmos. Saber escolher com cuidado aquilo que vamos permitir entrar e tocar a nossa alma e influenciar nossa vida. E que vai ter o poder de dizer como será o nosso passado e o nosso futuro. Sim, aquilo que eu escolho hoje vai contribuir com a definição do meu passado e influenciar no resultado do meu futuro. Por isso, precisamos escolher com muito cuidado aquilo que vamos permitir ter poder em nossa vida, porque é a partir disso que virão as nossas escolhas e resultados. Os nossos olhos e ouvidos são a porta de entrada para nossa alma, para o nosso mundo interno. Precisamos refletir bem sobre aquilo que estamos vendo e ouvindo antes mesmo de aceitar e absorver. Há inúmeras situações no dia a dia em que isso pode acontecer, mas vou utilizar como exemplo o que é muito comum no divórcio litigioso e compartilhamento de guarda, que são as troca de acusações e desentendimento persistente. Por exemplo, precisamos nos questionar: será que eu realmente sou obrigada a escutar agressão verbal vindo do meu ex ou da minha ex? Será que eu realmente preciso escutar e aceitar agressão verbal vindo da mãe do meu filho ou do pai do meu filho? Ou eu posso e devo buscar meios de enfrentamento, como estabelecer limites ou buscar ajuda? E não permitir que essa pessoa ultrapasse mais os meus limites e viole os meus direitos, e continue me atacando moralmente e tornando a minha vida um caos emocional? Essa pergunta precisa ser feita quando os genitores se utilizam do contato que deve ser exclusivamente para assuntos relacionados à responsabilidade e guarda do filho, se torna um ringue de luta? Será que vale a pena aproveitar qualquer oportunidade para se desequilibrar e atacar moralmente o outro, e ser revidado com ofensas que só surgiram porque ambos estavam desestabilizados emocionalmente com as ofensas que um proferiu e o outro absorveu e revidou? Será que realmente vale a pena trocar a nossa paz de espírito e comunhão com Deus por momentos de desequilíbrio emocional que se transformarão em um peso em nossa existência? Ou será que podemos buscar por justiça, sem permitir que a nossa vida e a nossa casa se tornem uma extensão dos problemas emocionais do outro? Todas as vezes que escutamos alguém falar sobre a nossa identidade, os nossos valores, com ofensas, ironias, deboches ou sarcasmos, até mesmo mascarado em forma de piada. Segundo a Bíblia, o resultado nunca é positivo, nem para quem foi ofendido, nem para quem ofendeu.
Todas as vezes que utilizamos a nossa língua como chicote ou como ponta de espada, cria-se um abismo entre mim e o outro. E o nosso desequilíbrio emocional e a nossa língua se transforma em um mal incontido, carregado de veneno mortífero, que quebranta o espírito. Como está escrito em Tiago capítulo 3 versículo 8 ao 12. Precisamos escolher se vamos amaldiçoar os homens, ou se vamos bendizer a Deus. Já que fontes de água, doce e amarga, não podem jorrar do mesmo lugar. Alguns podem até dizer, não leve para o coração, foi só uma brincadeira. Ou, você é muito sensível a críticas e brincadeiras. Todas as vezes que a identidade ou a subjetividade é atacada, mesmo em forma de piadas, e mesmo que quem proferiu seja alguém com um vínculo muito próximo, aquela palavra pode entrar como uma seta maligna e criar uma ferida emocional. Quando o rei Saul ouviu as mulheres israelitas cantando e exaltando as conquistas de Davi, como maiores do que as suas, Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. Diz o texto em Samuel capítulo 18 versículos 6 ao 16 que a canção não agradou a Saul, que ficou indignado e extremamente desagradado. A canção foi um catalisador de sentimentos muito hostis de Saul em relação a Davi, como inveja, ciúmes, mágoa e medo de perder o trono, o que resultou na perseguição a Davi. Pois a língua tem o poder de contaminar o corpo inteiro. Como está escrito em Tiago 3,6. Saul já havia passado por experiências de ser confrontado, mas nem Saul e nem o seu reinado foi o mesmo após este dia. O Saul dos tempos de Davi é um contraste do Saul no período em que foi escolhido e apresentado como rei ao povo de Israel, no texto de 1 Samuel 10:17 ao 27. Fala que quando Saul foi apresentado como escolhido de Deus para reinar Israel a pedido do povo, após Samuel os despedir, cada um foi para sua casa. Também Saul foi para sua casa, que ficava em Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus havia tocado. Mas diz a Bíblia que os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Esse texto reforça sobre o poder das palavras e o impacto delas sobre a alma e o destino do ser humano. Essa foi a nossa reflexão bíblica de hoje. Obrigado e que Deus o abençoe.